TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E aí, Lucas, tudo bom com você? Boa tarde, Medina. Tudo bom? É com vocês? Boa tarde, Lucas. Tudo certo, Boa tarde, Biel. tudo certo, Lucas. Vamos trazer então a análise desse momento do Ibovespa, essa alta do índice hoje, Lucas. Bora lá. Antes de tudo, sempre deixando o disclaimer de sempre, não sou analista de valor imobiliário. Tudo que for falado aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal. Não se configurando assim não é uma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos e valor imobiliário. O conteúdo é estritamente educacional. Bora lá então. O Ibov está subindo hoje aí 0,66%, cotado ali nos 112.967 pontos. E aí vem fazendo, pelo menos por enquanto, o maior fechamento aí desde o dia 11, né? Em que a gente conseguiu fechar ali nos 112.517. Então é um sinal relevante aí de força por parte dos compradores. E a gente já tem esses níveis aqui que tínhamos falado ontem, né? Desde os 113.773 até a região dos 117 mil pontos. Então, por enquanto, é para lá que está apontando. E tendo aqui essa zona de resistência intermediária nos 114.322. Então, por enquanto, é para esses níveis aí que está apontando. A gente segue forte com a tendência de alta vigente. E só volta novamente a ficar pesado, como tínhamos comentado aí nos últimos dias, se voltar a negociar abaixo dessa região aqui dos 108.886 pontos. Perdendo esse nível de preço, aí sim a gente pode ter um movimento corretivo um pouco mais amplo, podendo vir buscar essa última região de fundo nos 103.852 pontos. Boa, ô Lucas. E nesse momento, os papéis de Petrobras estão atingindo a máxima do dia, os papéis preferenciais, R$ 25,77, é o papel que mais puxa o Ibovespa hoje. Então, os três papéis que puxam o Ibov, os da Petrobras e o de Vale. Vamos então com o preferencial da Petrobras, os papéis da Vale e Redditor, que também ajuda a puxar essa alta. Bora lá, a gente começa aí com Petrobras, forte alta hoje aí 2,83%. Sinal muito relevante que a gente teve de compra foi aqui no dia 17, em que conseguiu fechar acima desse topo anterior, com candle com volume acima da média, voltando a virar a média de 9 para cima, então foi um sinal bem relevante. Ontem acabou violando a máxima e fechou com candle bem feio, né? Mas hoje volta a mostrar força por parte dos compradores após essa quebra de estrutura. Então, a gente tem algumas regiões de alvo aí para serem traçadas. Inicialmente, a gente poderia projetar todo esse movimento aqui para cima a partir do rompimento. Ficaria com alvo ali próximo dos 28,40. E depois, todo esse movimento daqui que eu já projetei ficaria com alvo ali próximo da região dos R$31. Então, por enquanto, é para lá que está apontando, com a zona intermediária aí de resistência aqui nesse topo anterior, próximo dos 26,79. Rompendo, aí sim a gente pode ter um espaço para a movimentação de alta mais relevante. E vale citar também esse gap aqui, né, que está em aberto, que deixou aqui próximo da região dos 28,60, gap aberto do dia 28 para o dia 31 de outubro. Então, por enquanto, é para lá que está apontando. Recuso até as médias aí, vejo como oportunidade na ponta compradora. Só volta a ficar feio se perder dessa região dos R$24, onde se encontra aqui média de 50, média de 21 e de 200 períodos. Olhando aí para Vale tem uma alta de quase 1%, com movimento esticado, né? A gente vê topo nos mesmos níveis e FR mostrando topo em nível relativamente mais baixo. Isso aí mostra uma divergência baixista, né? Então, esse movimento de alta que a gente está observando aqui aconteceu com menos força, né? Menos momento do que esse movimento anterior. É isso que o indicador está mostrando para a gente e que a gente tem que ficar ligado que compradores estão perdendo força nesses níveis de preço ou perdendo um apetite a tomar posição, né? Então, pode sim ser um sinal de alerta. Eu ficaria atento nessa região aqui dos R$90, 90,50, né? Nessa mínima do dia 16. Se perdido aí, a gente pode sim ter um movimento corretivo um pouco mais forte. Caso contrário, rompendo essa região aqui dos 94,50, que é a resistência que a gente vem comentando há bastante tempo, próxima região que pode vir buscar aí fica nos R$98. E Redditor, alta relevante hoje aí de 6,51%, volta a negociar acima desses 28,46, que era o nível que a gente estava comentando nos últimos dias, né, que a partir daqui a gente pode sim pensar em compras mais relevantes. Apesar do candle de força hoje, o volume não acompanha, né? O volume está razoavelmente abaixo da média. Então, no momento a gente aponta para esses 31, mas não é um sinal tão confiante assim. Caso ele volte a testar aqui essa região dos 28,5, deixando o fundo ascendente a partir de então, pode sim ser um trigger, uma oportunidade interessante para a gente tentar surfar a continuidade desse movimento de alta, a fim de buscar aqui os 31,18, máximo aqui do final do ano passado, e depois média de 200 períodos, que se encontra ali nos R$32.
Boa, Lucas. Indo agora para as maiores altas por variação dentro do Ibovespa, a gente tem nesse momento os papéis de Magazine Luiza, também tem os papéis de Redditor, a gente já passou por eles, então vou seguir aqui com CCR e também Hapvida. Então vamos com os papéis de Magazine Luiza, CCR e Hapvida, Lucas. Bora lá, Magazine Luiza aí, alta de 6,74%, aquele movimento que tínhamos comentado há bastante tempo, de forte movimentação de alta, recua até as médias, e aí dando oportunidade para a gente tentar pegar uma compra aqui e surfar a continuidade desse movimento de alta. Não há nenhum sinal de que a gente possa ter uma correção forte em Magazine Luiza, pelo contrário, a gente vê um volume crescente aqui, né, nesses níveis de preço. Hoje vem subindo bem, quase 7%, com volume bem acima da média, quase o dobro, e rompendo aí média de 200 períodos. A gente tem aqui ativado um 9,3 de compra, e o próximo nível de resistência que vale a pena ser observado fica aqui nos 4,85. Então, por enquanto, é para lá que está apontando, e depois a gente pode vir buscar aqui a região de 5,48, 5,40 é um nível bem interessante. Só volta a ficar feio se virar a média de 9 para baixo e fazer um zigue-zague descendente, principalmente se voltar a negociar abaixo dessa região de topo que foi rompida dos R$3. Olhando aí para CCRO, movimento de alta bem relevante hoje. A gente estava comentando aqui sobre esse fundo duplo que projetava nos 12,68, com barreira inicial ali na média de 200 períodos que se encontra nos 12,32. Então, por enquanto, é para lá que está apontando. Candle forte, candle amplo hoje, com 5,18% aí de alta. Volume acima da média, não é tão alto quanto o volume que tivemos ontem, mas sim é um movimento bem relevante para a gente vir buscar essa região de resistência. E do outro lado, só volta a ficar feio realmente se a gente perder essa região de fundo aqui, acionando stops de quem comprou, quem acreditou na continuidade do movimento a partir daqui, né? Então, ficaria atento nesses níveis. Comprar agora já é um pouco complicado, porque, como falei, stop caro e alvo muito curto. A gente vê aqui a resistência já muito próxima, o alvo também já muito próximo. Então, se porventura nos próximos dias a gente ter um movimento de recuo até as médias, deixando uma melhor relação risco-retorno, pode ser sim um papel interessante a ser observado. Olhando aí para a Hapvida, volta a virar média de 9 para cima. Tá tentando perder essa região daqui, né? Vejo isso aqui como uma busca de liquidez. Pode sim acionar starts de vendidos, né? Que querem continuar no movimento. E nessa virada de média de 9 para cima começa a frustrar assim, movimento, a expectativa desse pessoal, né? Então, acontecendo isso daí, a gente pode ter um movimento de recuperação bem interessante. Eu gosto de pensar em compras acima desse topo aqui dos 4,70. Quem gosta de ser mais adiantado, né, aí já vem deixando 9,1 de compra armado. Superação na máxima ativaria esse setup para a gente ver uma recuperação inicial aqui até os 4,66, 4,71 e rompendo, próximo nível de resistência fica ali nos R$5. Ô Lucas, agora indo para outra ponta aqui, os papéis têm as maiores variações negativas do dia. Temos Americanas, inclusive na mínima agora, acabou de sair do leilão, voltou para o leilão nesse momento, a R$1,08. Depois tem Pets e BTG Pactual, BPAC 11. São os três ativos que mais recuam dentro do Ibovespa hoje. Bora lá, Americanas vem caindo aí, né, muito forte. Não tem muito o que falar, o que eu venho comentando aqui nos fechamentos, que é para quem está de fora realmente ficar de fora, não tentar pescar nada. É um movimento muito incerto, né? Tudo que está acontecendo com o papel. E tentar pegar a faca caindo agora é a pior das opções. Então, segue corrigindo, aí a gente está negociando em 1,08. Não vejo nenhum sinal de compra relevante, não vejo nada que justifique, né, a gente tentar comprar agora para pegar um repique. Obviamente, existe um movimento esticado. Uma distância da média aqui, vamos dar uma olhadinha, do preço de tela de agora, aproximadamente, né, até a média mais curta, é uma distância de 267%. Então, é um movimento esticado e a FR está nos 24, mas, novamente, repito, né, que comprar agora é um pouco complicado, justamente por conta de todo esse cenário que está acontecendo aí com a empresa. Então, ficaria de fora, apenas observando aí e ver se nos próximos dias pode desenrolar alguma oportunidade interessante. Olhando aí para a BPAC, na verdade, vamos comentar Pet primeiro, né? Pet tem um movimento corretivo hoje aí, no momento não vejo nenhum sinal de compra relevante, também não tem sinal de venda. A gente está num processo de acumulação aqui, no que parece ser um triângulo simétrico. Topos levemente mais altos, mais baixos, na verdade, e fundos levemente mais altos. Então, é um processo de acumulação. Normalmente, esses processos aqui, esses padrões, né, são de continuidade da tendência, ou seja, a gente vem caindo, acumula para continuar o movimento de queda, mas se porventura a gente tiver um candle que rompa essa estrutura daqui,
podemos sim começar a pensar em operações na ponta compradora, principalmente se voltar a negociar acima dos 6,74, onde se encontra ali a média de 50 períodos. Então, por enquanto, Pets eu ficaria de fora, apenas observando, e tentaria, né, surfar um movimento aí, seja na ponta da compra ou na ponta da venda, de acordo com o fluxo dominante, né, no ativo. Se rompendo para cima, a gente opera na compra, rompendo para baixo, a gente começa a operar na venda. E olhando aí para BPAC, BPAC volta a virar média de 9 para baixo, né? Ontem tinha conseguido virar lá para cima, hoje vira para baixo. Então, isso aqui acaba configurando o setup conhecido pelos grafistas de 9,4 de venda. A perda da mínima de hoje aciona esse setup para a gente ver um movimento de queda. Então, suporte inicial que a gente tem fica nessa região aqui de fundo, né, nos 20 e 99. Perdendo essa região daqui, aí a gente poderia monitorar um movimento corretivo um pouco mais amplo, que miraria aqui nessa região de fundo, que fica ali nos 19,77. Então, por enquanto, não vejo sinal relevante de compra aí em BPAC, somente se a gente conseguir romper essa estrutura aqui, essa linha de tendência de baixa que vem acompanhando os preços. Rompendo a linha média de 50 e média de 200, que vão sim servir como resistência importante para o ativo, a gente pode sim pensar operações na ponta compradora. Mas, por enquanto, ficaria de fora, que é o melhor se fazer. Boa, Lucas. Obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Um grande abraço a você e amanhã a gente fecha a semana, beleza? Beleza. Grande abraço aí, pessoal. Até amanhã. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.